Muito boa noite, Oxygen One! Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui conosco. Você pode tomar o seu assento. Cara, que noite incrível. Cara, glória a Deus pela vida de vocês. Mano do céu, que pressão. Oh, que Jesus tenha misericórdia para que eu aguente ficar de pé aqui até o final dessa palavra de hoje, amém? Vocês estão animados? Muito bom. Gente, realmente nós estamos tão felizes com o que Jesus tem feito na nossa casa, no nosso ministério. E realmente, eu quero dizer que Jesus quer te encher nessa noite. Se você se permitir, Ele vai te encher. Mas Ele é educado, gentil, e de nenhuma maneira Ele vai ser intrometido e vai chegar derramando dele, sem que você perceba. Eu não sei se você está percebendo nessa atmosfera que Jesus está aqui. Desde a hora que eu cheguei aqui, desde quando a gente começou as primeiras músicas hoje no louvor, eu já senti a presença de Deus aqui. E sabe, nós estamos numa série de mensagens chamada Molho Secreto. Quem esteve aqui no último Oxygen One, levanta a mão. Isso, muito bom. Deixa eu dizer que nós falamos, somente para poder recapitular com vocês. Na primeira palavra nós falamos que existe um molho. Todos nós gostamos de molho para poder temperar nossa comida e levar o sabor. Ketchup, mostarda, barbecue. Mas existe um molho secreto que combina com tudo, que é a oração. Sabe? E nós olhamos para a vida de Jesus quando, logo após ser batizado, Ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. E ali Ele permaneceu por 40 dias, 40 noites, em oração, em jejum. E após esse período ter passado, Ele veio a ser tentado, o diabo veio ao seu encontro. E uma coisa que nós aprendemos sobre o deserto é que o deserto não é um lugar que Deus nos leva para que nós possamos sofrer, não. O deserto é um lugar que Deus nos leva para que nós possamos crescer, amadurecer e florescer. Deus nos fala no deserto, só que muitas vezes parece que nós estamos sozinhos no deserto. Parece que eu falo, eu não ouço uma resposta, parece que eu faço de tudo, mas eu estou sozinho, parece que eu estou perdido. E por que será que isso acontece? Será que Deus não quer falar comigo? Não. Isso acontece porque nós estamos levando sobremesas para o deserto. E sobremesa, nós estamos falando de prazer. E sabe, muitas vezes nós estamos tão ocupados e tão sobrecarregados com o nosso pecado, com as distrações que o mundo nos dá, que não existe mais espaço em nós para Deus. A nossa mochila está cheia, lembra da mochila? Gente, foi difícil limpar aquela mochila, hein? Para quem estava aqui, depois que eu derrubei o bolo dentro dela, olha, coitado da Nessa. Mas a gente está levando essas sobremesas e nós estamos cheios. Só que quando a gente está tão cheio de nós mesmos, cheio de coisas que nos atrapalham, Deus não tem espaço em nós para colocar nada dele. Então a gente se frustra quando a gente pede para Deus nos encher, mas como Ele vai encher algo que já está cheio? Sabe, conforme eu vou tirando aquilo, eu entendo, eu abro espaço, Jesus vem me limpando e Ele começa a colocar devagar, pouco a pouco, coisas dele em mim. E sabe que é incrível? Aquilo que era pesado, que era difícil de carregar, agora se torna leve, porque o Evangelho de Jesus é leve. Mas talvez você esteja se perguntando, e agora? Como fazer para dar certo então essa nova etapa? Como fazer? Como criar um relacionamento com Deus? Como eu devorar? Será que existe uma lista? Será que existe um passo a passo, um manual? Porque muitas vezes nós não sabemos como orar, nós não sabemos como falar com Deus. Será que existe um roteiro para isso? Talvez você tenha se feito alguma pergunta desse tipo no decorrer da sua caminhada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso eu quero saber aqui, sinceramente, levante a sua mão. Quem aqui tem sede por mais de Jesus? Levante a sua mão. Amém? Amém, gente? Gente, a gente está sem máscara, então a gente pode falar. Agora eu quero ouvir vocês. Quem aqui tem sede por mais da presença de Deus na sua vida? Levanta a mão. A mão, meu não, na mão. Gente, eu tenho certeza, como eu disse, que você pode sair daqui hoje transbordante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já assistiu o filme Encanto da Disney? Levanta a mão. Isso. Levanta a mão agora quem não assistiu. E o restante, ficou na dúvida, né? Gente, não sabe, Encanto da Disney, Mirabel, Família Madrigal, Não Falamos do Bruno. Alguém já ouviu a música Não Falamos do Bruno?
já, né? Sabe, se você não assistiu, assiste esse filme, cara. É uma animação infantil, mas você pode aprender tantas lições sobre ela. A Nessa compartilhou no Camp One algumas partes desse filme. Sabe, no início da semana nós fizemos uma enquete, que nós perguntamos também, o que será que o Bruno tem a ver com o molho secreto? Será que é possível ter alguma relação entre o Bruno, oração, a série ou o filme? Por isso, nós preparamos algo para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque a gente fez uma versão especial de Não Falamos do Bruno. E nós queremos mostrar para vocês. Preste atenção, porque vai fazer sentido para vocês. Vamos passar? Vocês também podem acompanhar a letra pelo LED. Não me fale de oração, não, não. Já tentei, foi de tudo. Sim, já ia levantar e orar, mas não sabia nem o que falar. O que eu ia falar? Coloquei um louvor e o tempo passou. Oh não! Vou desistir de vez então. Então me deixa te ajudar. Pastor diz que é só falar. E adivinha? Não sei por onde começar. Pela Bíblia eu vou cantar. E começo a me cobrar. Se não sabe que vergonha, então Não me fala fale de oração. Não, não. Já tentei, foi de tudo. Eu cresci com medo de um Deus tirano e aprendi que ele só me ouve quando faço penitência e começo a sofrer. Eu vou saber o que dizer, dá pra entender. Isso é do mal, mentira após mentira. Nosso Deus é bom, o amor, sua extensão. Se você falar o que vem do coração, então me ensine sobre oração. O que falo e faço. Presta atenção. Separe um tempo pra vocês e então fale o que está no seu coração para Deus. Só agradeça e diga que o ame e quer aprender. Não é difícil, pois ele te escolheu. E te fala que a vida ideal é um momento que estão só vocês. E te fala que ele te espera e te ama e te ouve outra vez. Ele está tão feliz por te ouvir. Te fala que ele quer tanto falar com você. Ele te ama, Escute a sua voz. sua voz. E ouça dizer pra você. Eu tenho que falar com meu pai. Eu tenho que falar com meu pai. Eu quero falar com meu pai. Olha aqui, eu vou te contar Um segredo. Isso é com medo de um Deus tirano e aprendi que ele só me ouve quando faço penitência e começo a sofrer. Sua extensão. Se você Não posso chamar de nem pai nem mesmo vem do manter ele coração, com respeito. então só me ensine sobre Dá pra oração. entender. Eu cresci com medo de um Deus tirano e aprendi que ele só me ouve quando faço penitência e começo a sofrer. Sua extensão. Se você Não posso chamar de nem pai nem mesmo vem do manter ele com coração, respeito. então só me ensine sobre oração. Então já estou preparado. Uou! Muito bom! Você viu, gente? A gente aprende sobre oração com o Bruno. Vocês estão preparados? Deixa eu tomar água na minha caneca personalizada do rinoceronte. Oh. Pode aplaudir, gente. Muito obrigado, Evertinho e a equipe. A gente é presenteado. Cara, sabe o que é incrível? Está escrito aqui ainda, rinoceronte, bodas de aço, porque hoje eu e a Nessa estamos completando 11 anos de casado para a glória de Deus. Estamos juntos há 16 anos. Cara, olha que incrível.
Cara, sua idade, Vini. E como passou rápido esses 16 anos. Gente, a gente vive a nossa vida buscando tantas coisas, não é verdade? Mas a verdade é que nós estamos buscando a nossa vida sem a única coisa que faz a diferença na nossa vida. Nós estamos vivendo a nossa vida sem a única coisa que dá sabor a ela, que pode mudar uma situação não somente hoje, mas por toda a nossa jornada. Sabe? Por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do jejum e da oração. Porque essas são coisas que mudam realmente tudo. Infinitamente tudo. Assim como o molho pode mudar ou elevar o sabor de um prato, de um alimento, a oração muda e transforma tudo ao nosso redor. Sabe? E o problema é que muitas pessoas veem a oração como uma coisa paralela, ou até mesmo como um último recurso, do tipo, olha, eu já tentei, foi de tudo. Então vamos agora orar? Cara, deixa eu dizer uma coisa. A oração não é o nosso último recurso, mas a nossa primeira resposta. No momento em que algo dá errado, nós oramos. No momento em que nós não sabemos o que fazer, nós oramos. Porque antes de tomar qualquer decisão, eu devo orar. Porque se eu perceber que existe nessa situação tudo que é somente meu, a chance de dar errado é muito grande. Porque quando nós não oramos, sabe o que acontece? Gera em nós ansiedade. E a Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Cara, você pode orar sobre tudo, sobre qualquer coisa. Sabe, não existe uma maneira certa de se orar. Muitas pessoas acham que tem que usar uma roupa diferente. Sabe aquela roupa de ver Deus no domingo que você coloca? Ou que existe uma lista ou um perfil. Alguns mudam a sua voz, deixam mais grave, coloca até uma trilha sonora, parece que você está num trailer de um filme. Oh Deus, Pai de Abraão, Isaac, Jacó, Senhor, vem com tua glória, com o peso e transforma-nos. Cara, você pode orar assim, mas deixa eu dizer, você é assim. Sabe por quê? Porque Deus te conhece, Ele conhece seus pensamentos, Ele sabe quem é você. Ele te conhece tão intimamente que Ele sabe o que tem dentro do mais profundo do seu coração, aquilo que você não quer mostrar para ninguém. Ele conhece, por isso você pode e deve ser você. Porque a oração muda tudo. E sabe qual que é o objetivo da oração? Não é mudar uma situação, mas é mudar você. Porque a oração muda a maneira como você vê uma situação, como eu vejo uma situação. A oração muda a maneira como eu interajo com as pessoas, inclusive com aquelas que não gostam de mim. Cara, isso é fantástico. Porque a oração não é uma lista de desejos, mas uma oportunidade de você se unir com Deus e deixar que Ele te desenvolva. E hoje eu quero ler com vocês o texto principal que dá fundamento a essa palavra, que está em Romanos 7, a partir do verso 18. Se você estiver com o seu celular ou aplicativo, na versão que você mais gostar, você pode abrir em Romanos 7, a partir do verso 18, ou acompanhar aqui pelo LED. Diz assim, o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos e ele está falando sobre ele. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. O título da mensagem de hoje é Sede no Deserto. Talvez você não possa ter entendido por que sede no deserto, mas fica tranquilo, daqui a pouquinho vocês já vão entender o motivo. Nós falamos no último Oxigênio 1 sobre sobremesas no deserto, e hoje eu vou falar sobre sede no deserto. Como vocês sabem, eu e a Nessa, nesses 11 anos de casados, nós constituímos uma família e nós temos 2 filhos lindos, a Clara e o Miguel. A Clara tem 9 anos, o Miguel vai fazer 7 anos agora em julho. Cara, sabe o que é incrível de você ter 2 filhos? Que você consegue ver como eles são tão iguais, mas tão diferentes também. Cara, eles têm os mesmos pais, eles cresceram na mesma casa, com os mesmos ensinamentos, estudam na mesma escola.
Cara, mas como eles são diferentes? Por exemplo, a Clara sempre foi mais meiga. Eles vão colocar uma foto da Clarinha? Olha isso. Ela sempre foi tão meiguinha, cara, e até hoje, você olha os olhinhos dela assim, delicada, desde pequenininha. Cara, mas quando ela era pequena, a Clara não parava, ela era agitada. Pelo menos a gente achava que ela era agitada, a gente até conheceu o Miguel. Porque perto do Miguel, cara, a Clara, cara, ela é uma estátua, ela não se mexe perto do Miguel, sabe? O Miguel é ativo, ele não tem uma energia que não acaba. Tem um amigo meu que chama ele de Nescau, energia que dá gosto, sabe? E ele é assim, cara. E os dois estão crescendo, e é legal ver a diferença entre eles, e como eles estão se amadurecendo, como eles estão se desenvolvendo. Olha isso. Cara, e era só no leite, acredita? Só no peito, não tinha comida ainda não. O médico sempre brigava com a gente. Ele tá gordo, quer tira o peito? Parecia que tinha açúcar, né? Mas vamos voltar lá. Cara, a Clara sempre foi mais ponderada. Quando o Miguel batia nela, ou pegava um brinquedo, ela se segurava, ela se concentrava, ela não ia pra cima. Às vezes ela só tremia e falava, que ódio! Ela quer. O Miguel, cara, ele sempre aprontou. Quem vai em casa sabe, o Miguel em casa tem uma varanda nos pilares, cara, ele sobe nos pilares de madeira. Ele quebrou o braço uma vez porque ele colocou uma banqueta na varanda, porque ele queria dar água pro passarinho que estava no muro. Sabe, ele não para. Enfim. Mas o Miguel sempre aprontou, ele sempre azucrinou a Clara, e a Clara sempre se segurava, meiguinha. Só que de vez em quando o copo da ira da Clara enchia. E aí, meu irmão, você saía de perto, nem eu queria estar ali, velho. Ela ia pra cima e aparecia um urso. Sabe aquele urso que tá dentro dela, parecia um leão, um urso, sei lá. E aí você ficava olhando pra cara do outro e falava assim, o que tá acontecendo? E a Clara, ele pegou meu brinquedo, eu não peguei não, você pegou sim, devolve e é meu. Eu falei, cara, como pode uma menina tão delicada de repente ficar assim? Cadê essa delicadeza toda? Passa a próxima foto, olha que coisa mais linda. Os dois pequenininhos juntos. Como pode você pegar uma criança dessa, azucrinar a outra e tirar o urso que existe dentro dela para fora? Despertou o gigante, né? Sabe? Mas nós somos assim. Às vezes parece que tem um urso dentro de nós, e na verdade não parece não, você tem um urso dentro de você. E essa é a tensão. De um lado você está crescendo motivado por esse urso, e do outro você tem o que é a esperança de ser motivado pela paz de Deus. Sabe, às vezes acontece na sua vida, está tudo bem, está tudo tranquilo, você está na paz de Jesus, mas de repente algo acontece e o urso vem. Ele toma controle da situação, ele urra. Às vezes você fica impaciente, às vezes você age como se não soubesse o que está fazendo, você não sabe mais, você não tem mais o controle. Por exemplo, alguém já passou por uma situação que você passou um tempo e pensou, cara, por que eu fiz isso? Tipo assim, não tem nada a ver comigo essa pessoa, de onde vem isso? Porque isso não sou eu. Sabe, parece que você está em guerra contra você mesmo. E sabe o que é mais estranho nessa guerra interior? Você sempre perde. Agora, como é possível você perder uma guerra contra você mesmo? Não tem lógica. Você já parou para pensar nisso? Como eu estou perdendo uma guerra onde o meu opositor sou eu? E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque você já fez alguma coisa que você jurou que você nunca faria na sua vida? Eu já. Você já disse alguma coisa que você, em sã consciência, nunca teria coragem de dizer? Sabe, algo dentro de você, como sem controle, assume o poder, a posição, e quando você viu, já entrou em ação. Você não queria fazer aquilo. Você não queria ter dito aquilo. Você não queria ter saído com aquela pessoa. Você não queria ter colado naquela prova. Você não queria ter bebido ou ficado bêbado. Você não queria ter falado com os seus pais daquela maneira. Mas você simplesmente não conseguiu se controlar. Faz sentido isso para vocês? Porque nos textos que nós lemos agora, a Bíblia diz que existe uma batalha interior. No verso 18, a parte B diz, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Como eu disse, existem dentro de nós duas forças, dois poderes que atuam e lutam comigo. A carne e o espírito. Sabe, isso não é somente sobre uma boa ou uma má decisão, ou somente sobre um anjinho, um diabinho que está na minha vida, não. É uma batalha mesmo, é uma guerra. Porque todos nós, em um momento da nossa vida, nós vamos tentar descobrir como vencer essa batalha. Porque você não quer perder durante muito tempo. Mas deixa eu te perguntar, por que será que existe essa luta? Qual que é o significado de existir essa luta? Por que essa batalha tem que existir? Essas duas naturezas, olha o que eu preparei para vocês. Esses dois poderes lutam entre vocês, porque eles estão em guerra pela sua alma.
Eles estão numa luta pela sua eternidade. Eles estão guerreando pela sua verdadeira liberdade. Eu quero falar sobre liberdade com vocês, porque a nossa cultura fala que sobre liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. Só que essa é uma fachada de liberdade que o mundo vende. Porque não é isso que acontece quando você se vê imerso nessa realidade de liberdade, ou falsa liberdade. Sabe por quê? Você era livre para fazer algo, até você já não ter mais controle sobre aquilo. Na verdade, essa falsa liberdade é escravidão. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais fácil. Talvez você já ouviu isso de alguém. Eu bebo o que eu quiser, quando eu quiser, o quanto eu quiser, e eu paro quando eu quiser. Sério? Porque parece que você não consegue dormir se você não tiver dado um gole naquele dia. De alguma forma, dentro da sua liberdade, você se tornou um escravo. Ou ainda, eu fico com essa menina, com esse menino quando eu quiser. Eu tenho controle sobre o meu corpo, eu vou usar drogas quando eu quiser, sério. Porque parece que você está preso a isso, parece que você não consegue se libertar disso. Se você é tão livre assim, para fazer o que você quiser, por que você não consegue parar a hora que quer? Então você percebe que você era livre para fazer, até que você não tinha mais oportunidade de não fazer. Sabe, não é por essa falsa liberdade que existe uma batalha entre carne e espírito. Essa é a liberdade que o mundo tenta vender, que a nossa carne quer vender. Mas a verdadeira liberdade somente é alcançada em Jesus. Existem duas naturezas, uma pecaminosa e uma espiritual. Olha o que diz Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, existe uma guerra interior entre prazer e entre o seu propósito. Existe uma guerra interior entre fazer o que te agrada ou o que agrada a Deus. Sabe, talvez você não perceba isso, talvez você não acredite que isso esteja acontecendo, talvez você não aceite isso sobre a sua vida. Mas você foi convocado para uma guerra. E eu preparei uma tabela para facilitar para vocês, só para vocês diferenciarem o que é da carne e o que é do espírito. A nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza espiritual. O nosso status, na natureza pecaminosa, nós somos separados. Separados de quem? De Deus. Desde a criação, porque o mundo é mundo caído. Desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, nós fomos separados de Deus. Mas, na nossa natureza espiritual, nós estamos submetidos a Deus. A mesma coisa acontece com a nossa dependência. Quando eu sou separado de Deus, eu dependo de mim mesmo. É a minha decisão, é o meu eu. Mas quando eu estou sendo guiado pelo Espírito, Deus é quem me guia, eu estou submetido a Ele. Eu entendo que o meu lar é aqui, que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho que aproveitar a minha juventude aqui, porque eu vivo na terra. Mas quando eu tenho os olhos fitos em Jesus, eu entendo que o meu lar é no céu. Então eu estou aqui somente de passagem, e tudo que eu fizer aqui, conta para onde eu vou viver na eternidade. Os frutos da natureza pecaminosa é tóxica, ela mata, ela envenena. Agora, os frutos de uma natureza espiritual, ela expõe o teu propósito, o teu chamado e a vontade de Deus sobre a sua vida. E o combustível que alimenta tudo isso é a carne ou o espírito. Deu para ficar um pouco claro como que é essa luta que acontece dentro de vocês? Mas vai ficar mais fácil daqui a pouquinho. Então, talvez uma pergunta que nós possamos nos fazer é: como eu faço para vencer essa guerra então? Se existe uma guerra, eu não quero perder. Como que eu faço para vencer? Porque eu tenho visto pessoas lutando a vida inteira contra vícios, lutando a vida inteira contra o alcoolismo, contra a pornografia, contra a desobediência, contra traumas, contra medos, contra a falta de perdão. Sabe, essa guerra ela não é nova. Ela não começou agora, ela existe desde o início dos tempos. Porque sempre foi o herói contra o vilão, o certo contra o errado. É sempre Vingadores contra Thanos. É Marvel. DC não, Marvel sim. Essa sempre foi a guerra. Tem gente ali que até perdeu o rumo ali. Cara, essa é exatamente a guerra que a gente vê em Mateus 4, que nós falamos no último Oxygen One. Porque geralmente a gente não pensa em Mateus 4 como uma guerra. Mas ela está lá, a gente tem o herói contra o vilão. E o vilão vem atacar o herói, o moço bonzinho. Quando você fala que um vilão vem atacar o herói, isso não soa como uma batalha para vocês ou sou eu que entendo dessa maneira? O que acontece então em Mateus 4? Jesus está no deserto, jejuando, orando 40 dias,
acabou esse período de jejum e oração, o diabo vem atacar Jesus. Cara, isso é guerra. Isso é confronto de titãs. Isso é Avengers. Cara, é batalha, velho. É o mal, é o bem sendo atacado pelo mal. Só que essa guerra, ela é espiritual, ela não é visível. Mas guarde isso, embora ela não seja visível, os resultados dessa batalha se tornam visíveis. A consequência dela é visível, embora você não possa ver. Nós cantamos a música I'm Live. Cara, e a gente está preparando uma versão nova. Os meninos do louvor, cara, vão fazer uma introdução fantástica para a música. E logo nós vamos gravar essa música. Mas na música, cara, tem uma parte do rap que fala sobre Efésios 6, sobre a armadura de Deus. Capacete da salvação, cinturão da paz, escudo da fé, calçados da justiça. Mas sabe o que é legal? Quando você termina de ler Efésios 6, sabe o que ele diz? Depois de colocar toda a armadura, você deve orar. Como assim? Se eu coloquei a armadura é para lutar. Olha o que diz Efésios 6, 18, a parte A. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Ele não pede para você entrar em guerra contra ninguém. Ele pede para você orar. E o mais incrível, que em Jesus nós somos vencedores. Você é mais que vencedor, porque a Bíblia diz que Jesus levou o cativeiro cativo. Ele destruiu a morte. A guerra já foi vencida. Por isso você não precisa ter medo do futuro. Por isso você não precisa temer as coisas que estão vindo diante de você, porque você é vencedor. Por isso que no deserto você não precisa temer, porque Jesus já venceu o mal. Sabe, essa guerra não é entre nações. Eu posso ser sincero com vocês? Posso? O que está acontecendo é que o inimigo está tentando desafiar a sua participação nessa guerra. Ele sabe que ele não pode te derrotar, então ele quer te neutralizar, colocando em vocês tipo assim, essa guerra não existe, eu não preciso lutar. Sabe, a guerra não é questão do inimigo te derrotar, mas é a questão de ele colocar em você dúvidas. É uma oportunidade de ele te distrair o suficiente para você começar a pensar coisas do tipo, cara, eu não consigo ser obediente aos meus pais. Sabe, eu não consigo ser honesto no meu trabalho. Sabe, eu não consigo estudar. Sabe, eu não consigo me relacionar com ninguém. Não dá certo. Sabe, eu não consigo ser fiel. E essa guerra em Mateus 4... Quando a gente pensa sobre guerras, a gente fica olhando agora para a Ucrânia, para a Rússia, ou as guerras do passado, e a gente já imagina aviões, tanques, metralhadora, RPG, começa a vir aquele monte de coisa, tropa. Cara, essa guerra foi travada não com armas, nem com tanques, bombas, nem mesmo com gritos. Ela foi apenas uma guerra numa tentação de comer um pão. E o diabo diz, cara, Jesus, eu sei que você está com fome. Você quer algo para comer? Você está com fome? Olha aqui, tome um pouco de pão. Isso é a satisfação do prazer em suprir a necessidade da carne. O problema, gente, não é o pão, porque já tem gente que sabia que o pão era do diabo. Porque olha lá, está fazendo eu engordar. Porque falaram, você vai comer o pão que o diabo amassou. Gente, pão é de Deus. Comendo com maturidade ali, tranquilinho, tá? O problema não é o pão, mas a forma como você o come. O problema não é o sexo, mas ele fora do casamento. O problema não é você ter amigas, rapazes, mas como você as trata e vice-versa. O que você faz com eles? O problema não é você ter dinheiro, mas a forma como você o ganha e como você tem ele na sua vida. Faz sentido? Já fizeram figurinha minha, gente, não faz sentido, tá? Normal. Deixa eu dizer, e o inimigo, cara, é tão engraçado porque ele não tem tática nova nenhuma, cara. Ele usa as mesmas táticas desde o início. Ele usou com Jesus as mesmas táticas que ele tinha usado com Eva lá no jardim. Para Jesus ele ofereceu o pão. Para Eva ele ofereceu o quê? O fruto, o coco. Quem foi no acampamento sabe sobre isso. Para Jesus ele ofereceu poder. Para Eva sabedoria para ser igual a Deus. Ou seja, queria gerar em Eva o orgulho de ser igual a Deus. Você quer vencer essa batalha? Não? Amém, gente. Glória a Deus pela sua vida. Agora, para você vencer essa batalha, você deve se perguntar: qual natureza eu estou alimentando? Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem. A natureza que você alimenta determina o seu futuro. Eu vou repetir. A natureza que você alimenta determina o seu futuro. E para ficar mais fácil, eu quero te ajudar sobre isso, a entender melhor sobre isso, sabe? Porque isso tem me ajudado muito.
você tem uma escolha sobre o que você pode alimentar: a sua carne ou o seu espírito. Isso é você, isso está dentro de você. A luta, eu só não vou bater porque eu já quebrei um desse aqui hoje, tive que comprar outro. Então, ainda bem que eu testei antes. Mas existe essa luta. Qual deles você vai beber? Qual deles você vai saciar a sua sede? Sede no deserto, né? Sabe, o combustível para o pecado é a sua natureza carnal. Mas para o Espírito, é o Espírito de Deus. E eu quero te explicar algo para vocês. Quando você nasce, você não nasce neutro. Você não nasce vazio. Você já nasce com a sua natureza cheia. Pastor, como o senhor tem coragem de dizer isso sobre os bebês? Eles são tão meigos, tão lindos, tão fofos. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Cara, como pode aquela criança tão linda, de repente ficar daquele jeito, virar um urso? Por que eu falo isso? Porque nós nascemos separados de Deus. Então nós nascemos cheios da carne. É por isso que existe o pecado, porque o pecado entrou no mundo e todos nós nascemos assim. É por isso que você está cheio, e o desejo natural seu é permitir que a sua carne seja o seu combustível também. É por isso que não é nenhuma surpresa para mim, quando você só tem essa opção, os resultados da sua vida só se parecem com a carne. Porque a gente diz, olha, cara, eu não consigo parar de beber. Sabe, eu não consigo vencer esse vício. Sabe, eu não consigo parar de mentir. Sabe, eu não sei porque eu sou tão nervoso. Sabe por quê? Eu não sei de onde vem esse orgulho em mim. Eu não sei de onde vem essa arrogância. Eu não sei de onde vem esse medo. Eu não sei porque eu sou tão frustrado na minha vida. Eu não sei porque eu tenho lutado tanto tempo contra isso. Mas sabe o que acontece? Desde o seu nascimento, você só tem bebido do copo da carne. Então faz sentido que a única coisa que você experimentaria é o que sai de você. Por isso que às vezes, quando você está diante de alguma pessoa, o que você derrama na pessoa é mentira, orgulho, preconceito, é raiva, é agressividade. Por quê? O que você bebe, você derrama. Mas acontece algo incrível na sua vida. Você vem para uma reunião como essa, cara, e você ouve uma palavra como essa. Você foi para o Camp One, e você foi lá, oh, glória a Deus. E você foi lá e recebeu um pouquinho. E você faz, oh, glória, aleluia, agora eu vou para a batalha. E quando você precisa, você vai lá e você vai na fonte. E você pega. Estou saciado com o Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Mas é tão pouco que acaba rapidinho. Deixa eu te fazer uma pergunta séria. O que você recebe nessa igreja todos os finais de semana é o suficiente para durar o mês todo? Ou ainda uma semana toda, ou ainda por um domingo ou um sábado todo? É suficiente para durar até a meia-noite? O copo está vazio e você vai ter sede. E a hora que você chegar para ter sede, você só vai ter esse copo para você tomar. Então você começa a tomar da carne novamente. Então você pega a sua Bíblia e você lê ela uma única vez e acha que é o suficiente para abençoar você durante toda a sua jornada. Mas olha o que acontece. Você começa a tomar da carne novamente. Porque é a única coisa que você tem para saciar a sua sede. Então você não entende porque aquilo que você viveu no Camp One já não está mais durando. Você não entende porque essa atmosfera que está aqui não acontece na sua casa. Você não entende porque você não consegue acordar de manhã para orar. Você não entende porque você não consegue ter um relacionamento com Deus. Você não entende porque você não consegue ter constância. Mas o tempo vai. Um dia você consegue ter o seu tempo a sós com Deus. Cara do céu. E você vai sendo enchido, cada encontro que tem, Ele vai te enchendo, pouco a pouco. Só do mesmo jeito que Ele te enche, você se abastece.
E no momento que você tiver sede novamente, a gente está seco. Está fazendo sentido? Então sempre que você estiver cansado, com sede, você só deixou uma opção para você. Você só deixou a carne. Cara, por isso que eu começo a ficar confuso quando eu não ouço Deus falando comigo. Por isso que eu fico confuso quando eu não ouço e não entendo qual que é o meu propósito. Mas por que Deus não fala comigo? Porque a única coisa que você tem tomado desde a sua criação é a carne. Agora, se você quer vencer essa guerra, você precisa verificar qual copo você está enchendo. Olha para mim. Tudo que você enche, tudo que você faz, você enche ou a sua carne ou o seu espírito. Não existe neutralidade. Eu não quero encher nada, eu sou neutro. Não tem como. Tudo que você enche é o que você bebe e o que você derrama em outras pessoas. É por isso que nós precisamos estar conectados com Deus através da oração. Porque através da oração, Deus muda as coisas na minha vida. E por isso eu quero te dar hoje 3 chaves para você poder ganhar essa guerra. Amém? Vocês estão comigo? Quem está aqui? Ah, muito bom. Olha, peguei essa do pastor, foi boa, viu? Gostei. Primeiro ponto: deixar sua carne morrer de fome com jejum. Cara, sua carne é o seu apetite humano por desejo e prazer. Então o que você tem que fazer é esvaziar a taça da sua carne com o jejum. É o jejum que esvazia a nossa carne. E o jejum esvazia aqueles desejos que te fazem empurrar para coisas que você não queria fazer. Ele te afasta daquele sentimento de vazio que existe dentro de você e que você nunca encontra uma solução. O jejum faz a sua carne passar fome. Mas olha por que você não pode jejuar só uma vez na sua vida e nunca mais jejuar. Eu jejuei. Passou? Só que novamente a carne vem te encher novamente. Oh Deus. Quando você está dirigindo o seu carro, quando você está ouvindo aquela música que não tem uma letra tão legal, quando você está assistindo aquela série que você fecha os olhos quando aparece alguns sons, algumas cenas, mas você ainda ouve o que está acontecendo, quando você recebe aquelas DMs, quando você manda aqueles nudes, você está enchendo a sua carne. Todos os dias o mundo é construído para encher a nossa carne. Sabe? E não existe nada embutido em nós que esvazie isso. Não tem um operário dentro de nós, vou ficar jogando água para fora, não existe. Por isso, você precisa esvaziar. Porque se você não esvaziar, você vai beber novamente. Cara, isso é um fato. Não é que você é uma pessoa má. Você é tão humano contra eu. E você tem sede, a sua sede precisa ser saciada. Por isso, cuidado. Para onde você vai quando o seu copo do Espírito estiver vazio? Quando você só tem o copo da sua carne cheia. Porque aí você não sabe por que você toma atitudes, decisões, que você acha que não era aquilo que você teria tomado. Cara, mas sabe o que é incrível? Para lutar isso, você não precisa fazer nada. Como assim? Você precisa esvaziar a sua carne, você pode vencer. Mas você precisa também encher o seu espírito. E esse é o segundo ponto. Encher o seu espírito com oração. Olha para mim, eu quero te dizer algo. O jejum, ele esvazia a minha carne. Mas o espírito, mas a oração, ela enche o espírito. Porque sem oração, você está apenas fazendo dieta. Sem oração, você apenas esvaziou esse copo, mas esse daqui continua cheio, vazio. Sabe, o jejum, olha que eu anotei isso aqui, o jejum deixa a sua carne com fome, mas a oração enche o seu espírito. Quando você une oração e jejum, você está deixando passar fome a coisa que pode te matar e destruir, para você se encher com aquilo que te dá vida. Porque sem oração apenas você vai ficar com fome e vai ficar vazio. Cara, deixa eu dizer uma coisa, jejum não é dieta.
Jejum não é barganha, eu vou jejuar para conseguir aquilo. Jejum é se abster de comida para fins espirituais. E é nesse processo que eu começo a entender o meu propósito, o meu chamado. É onde eu começo a ouvir Deus falar comigo. É nesse processo que eu vejo a visão que Deus tem para a minha vida. Porque quando o seu copo do Espírito, quando ele está cheio, não importa o que está acontecendo à sua volta, você se mantém firme. Não importa se te fecham no trânsito, ainda você tem uma opção para tomar. Podem falar mal de você, mas nada te atinge. Falam mal de mim, eu vou responder. Deus é quem me defende. Sempre que você for atacado, você vai ter sede. E aí você vai decidir da onde vem o seu combustível. Você está com um copo cheio, você é fiel, você abençoa as pessoas, você é generoso, você canta, você obedece os seus pais. Cara, tá linda a sua vida com Deus. Porém, a vida cotidiana sempre vai tentar preencher. Ela não para. E de repente você vai descobrir que esse é um processo contínuo na sua vida. E se você não continuar enchendo isso com oração e esvaziando isso com jejum, você volta à estaca inicial. É por isso que a gente vê tantas pessoas começando bem, mas desistem no meio do caminho. E este é o terceiro ponto. E o último ponto: combater o inimigo com a palavra de Deus. Em Mateus 4, Jesus combateu o diabo com a palavra de Deus. Cara, nessa guerra Jesus não grita com o diabo. Ele não fala o que ele está pensando. Ele não fala como ele se sente a respeito daquela situação. Ele apenas responde ao diabo com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cara, e sabe o que me chama a atenção em Mateus 4? Que Jesus responde, ok, a oferta do diabo com a Bíblia. Isso é fantástico. Mas sabe o que vem a seguir? O diabo tenta Jesus usando a própria Bíblia contra ele. Porque em Mateus 5,6 diz que então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se aqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Cara, fantástico. Ele usa o Salmo 91 para atacar Jesus e tentar Jesus a pecar. Mas Jesus pega, está escrito isso. Mas em Deuteronômio também está escrito, no verso 7. Jesus respondeu, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Por isso você deve conhecer a sua Bíblia. Deus diz que você deve conhecer a sua Bíblia. Olha o que Deus diz para o povo de Israel em Oséias 4,6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por isso você deve ler a sua Bíblia. E a sua Bíblia fala que você deve orar e jejuar. Sabe, jejuar e orar não significa que você nunca mais vai ser tentado, não. Ainda haverá momentos que o inimigo vai vir para te oferecer sobremesas. Ele vai querer te oferecer sobremesas. Ele nunca vai tentar, ele nunca vai desistir de lutar pela sua alma. Mas nesse momento, a sua arma mais poderosa para lutar contra o inimigo é a palavra de Deus. Eu não luto com as minhas palavras, eu não luto com aquilo que eu acho, com as minhas ideias, com o que eu penso ou com a minha força de vontade, não. Eu luto com a palavra de Deus. Você mata a sua carne através do jejum, você enche o seu espírito através da oração e você vence a batalha através da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, eu quero ler vários textos com vocês, que falam sobre a importância da palavra de Deus. Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isaías 55, 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia para mim,
mas fará o que deseja e atingirá o propósito para qual eu o enviei. Salmo 107:20, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Mateus 4:4, Jesus respondeu, pois está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, eu cresci num lar cristão, ouvindo falar sobre jejum e sobre oração, mas realmente, mesmo estando cercado, rodeado disso, eu nunca tive um entendimento, por que eu deveria jejuar? Eu não entendia porque eu deveria passar fome, porque quando eu jejuava aconteciam só duas coisas, eu ficava com fome e ficava irritado, nada mais além disso, nada mudava em mim, mas eu tenho descoberto algo que tem transformado a minha vida, que é, jejuar não é uma opção, mas é uma necessidade. Porque há poder no jejum. Sabe como eu sei disso? Porque foi o poder da comida que arruinou o Jardim do Éden. A coisa que introduziu o pecado no mundo foi comida. Você já parou para pensar nisso? Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto, e eles comeram. A falta de incapacidade do homem de negar a sua carne fez o pecado entrar no mundo. E ainda a gente diz, jejuar não é tão importante assim. Sabe, você pode fazer um jejum, se abster de internet, cara, fantástico, de redes sociais, celular, ok, mas isso não é jejum. Jejum pela Bíblia é cobrir a sua boca, ou seja, deixar de comer. Sabe, o meu desejo para todos vocês nessa noite é que vocês não apenas esvaziem a sua carne, que vocês enchem o seu espírito, e que vocês leiam a sua Bíblia, mas é que vocês derramem sobre as vidas das pessoas. É que vocês sejam um canal para abençoar outras pessoas. Porque não existe o suficiente ou limite quando se trata da presença de Deus na nossa vida. Sabe, essa semana eu estava ouvindo uma versão de uma música, eu estava no YouTube, e eu não tenho o YouTube Premium, então vai sempre aparecer anúncio. E apareceu um anúncio. E geralmente, você vê lá os 5 segundos, você já fica com o dedo lá no celular, ou no mouse, no seu computador. Deu os 5 segundos, pular anúncio, você já clica, né? Normal, né? Não sei se você gosta de ver anúncio, eu pelo menos não gosto. Mas eu peguei uma parte daquele anúncio, e eu queria ter ouvido inteiro depois, eu tentei procurar e eu não achei. Naquele vídeo que antecedia a música que eu queria ouvir, estava um menino de aparentemente uns 8 anos de idade, a idade dos meus filhos. Ele estava com lágrimas nos olhos e ele dizia nesse vídeo, eu só tenho uma vida para lutar contra essa doença. Cara, eu não sei se ele tinha leucemia, se ele tinha algum outro tipo de câncer ou algum tipo de outra doença. Mas aquilo mexeu comigo porque uma criança tão pequena estava lutando pela sua sobrevivência, pela sua vida. E eu comecei na hora a agradecer a Deus porque meus filhos têm saúde. Cara, se você é pai, se você tem um irmão mais novo, cara, como é ruim quando a gente fica doente. No começo do ano, no final do ano, nós contraímos a gripe, a influenza. Cara, e os meus filhos ficaram muito doentes. O Miguel chegou no hospital com 41 de febre. Mais um pouquinho, ele podia entrar em convulsão. Cara, eu estava desesperado porque eu também estava doente, eu estava tentando ser atendido. E aquilo é uma criança lutando pela sua vida. Uma criança de apenas 8 anos de idade. Sabe, mas o fato é que nós também estamos lutando pela nossa sobrevivência. A sua vida está em jogo. Porque nós só temos uma vida para conhecer e viver Jesus. Sabe, e o resultado dessa vida vai me levar à eternidade. Ou uma eternidade perto de Jesus, ou longe dele. Não existe neutralidade. Por isso nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Para que nós possamos derramar e transbordar na vida das pessoas. Porque quando você transborda, você atinge a sua família, você atinge os seus amigos, você atinge o seu trabalho. Pessoas são libertas do inferno quando você simplesmente transborda na vida delas. Sabe, mas vai chegar um momento que o seu copo, a sua copo da carne e do espírito, talvez se pareçam. E sabe o que você descobre? Que você não sabe lidar com opções. Você toma
da carne, achando que está tomando do Espírito. Mas cara, deixa eu falar, você não pode desistir, você tem que continuar. Você deve continuar ainda que não exista mais eu, mas exista Deus. Não exista mais eu, mas exista Deus. Não exista mais eu, mas exista Deus. Você continua. E sabe o que eu descobri? Cara, isso é fantástico. Vou devolver aqui. Em vocês não existe essa separação, mas só existe um. Só existe você. E vai chegar um dia que você vai ter um encontro verdadeiro com Ele. E Ele vai te apresentar o seu propósito, o seu chamado. E Ele vai derramar da sua unção sobre você. Ele vai te ungir. Ele vai te mostrar o seu propósito. Ele vai te mostrar que você é filho. Ele vai te levar a lugares que você jamais ousou pensar que você pudesse chegar. Você estará cheio da presença dEle. Mas sabe o que acontece? A carne não desiste, o mundo não desiste. E o mundo vai derramar novamente sobre vocês. Isso não é novidade para ninguém. Água e óleo não se misturam. Agora você sabe discernir o que é da carne, o que é do Espírito. Agora você sabe, isso aqui eu não vou fazer, eu vou beber disso, porque eu sou cheio da presença de Deus. Por isso agora você não tem mais dificuldade de dizer não. Por isso agora você não tem mais dificuldade de perdoar, de pedir perdão, porque agora é visível. Agora é visível. Por isso enche-nos, Senhor. Feche os seus olhos. Enche-nos, Senhor. Enche-nos até não ser mais eu, mas Deus. A minha oração hoje é para que vocês sejam cheios, transbordantes, que vocês possam derramar da presença de Deus, até o ponto de vocês tomarem apenas decisões baseadas na vontade de Deus. Porque quando a gente toma decisões baseadas no Espírito, nós comprovamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero que você se fique em pé nesse momento. Se levante, por favor. Agora é um momento entre você e Jesus. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer derramar na sua vida. Ele quer transbordar na sua vida. Ele quer te ungir. Ele quer te separar do mal, para que você possa viver a vontade dEle. Por isso, faça dessa canção a sua oração. Derrama sua glória, enche-me.